Qual é a realidade da advocacia iniciante no Brasil? Quais são as dificuldades que um profissional recém-formado e que acabou de passar na ordem tem para poder alcançar aí o mercado e ter o seu espaço de atuação? Um dos primeiros problemas que eu acredito é na formação. Nós sabemos que o estagiário de direito ele vai ter acesso ao núcleo de prática jurídica da sua faculdade, a escritórios e também a órgãos governamentais. Mas o problema aí é que os núcleos de prática e os escritórios de advocacia muitas das vezes não dão um conhecimento especializado que aquele profissional vai precisar no início da sua atuação. Os núcleos de prática atendem a população em geral mais carente, que procuram esses lugares para poder ter resolvido coisas de família, coisas de pensão alimentícia e até coisas mais simples. Mas, por exemplo, o estagiário de direito, ele não pode atuar em varas e delegacias especializadas na criança e na adolescência, em conselhos tutelares, em promotorias, e isso parece um contrassenso no seio da formação jurídica. Ora, vamos olhar, por exemplo, o estudante de medicina. Por que ele não poderia atuar na medicina pediátrica, em procedimentos com crianças e adolescentes? Então, como é que o jovem estudante de direito que está preparando a sua formação, ele não tem acesso a ações, a procedimentos que envolvem crianças e adolescentes? Também, muitas das vezes, apesar de atuar em órgãos públicos, os estudantes ficam retidos em rotinas administrativas e não têm acesso, por exemplo, a conteúdos de qualidade, a processos, procedimentos, a teses, a rotinas dos profissionais da carreira jurídica, de juízes, de promotores. Então nós precisamos repensar o modelo da formação no Brasil. O jovem estudante, o estagiário, ele precisa ter acesso a todas as áreas do conhecimento jurídico. O jovem estudante precisa ter acesso ao presídio, a estagiar no presídio, a conhecer a realidade do presídio, dos quartéis, a legislação militar e os procedimentos nos quartéis, que é um pouco diferenciado da legislação comum. Esse é um dos problemas que eu estou citando. E aí, será que a quantidade de vagas ofertadas nos cursos no Brasil também é um problema? Ora, não é bem assim. Existem mais ou menos 300 mil vagas sendo ofertadas por ano no Brasil. São um pouco mais de 1.600 cursos autorizados. Mas desses, somente 230 têm o reconhecimento do MEC de desempenho satisfatório. São um pouco mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Mas você sabia que 60% deles estão concentrados na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul? Só para você ter uma comparação, a região Norte tem pouco mais de 18 milhões de habitantes e só conta com 66 mil advogados. Olha só que essa região precisa de ampla assistência jurisdicional. Nós temos ainda outros problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A crescente estruturação e amplificação da atuação das defensorias. Você sabia que no Distrito Federal a defensoria atende casos de pessoas que ganham até 5 salários mínimos? Você sabe que percentual isso representa na população? Até 80% da população recebe até 5 salários mínimos ao mês. Ou seja, a defensoria atende 80% da população, não só a mais carente, mas a mais carente é a de classe média, os potenciais clientes da advocacia iniciante. Os outros 20% da população, que são a classe média alta e a elite, são abocanhadas pelas grandes bancas de advocacia, que são compostas por ex-juízes, ex-delegados, ex-promotores de justiça, grandes doutrinadores que publicam livro, ou seja, ex-funcionários públicos ou agentes políticos ou doutrinadores, que abocanham essa pequena parcela. E aí aonde entra o advogado iniciante? Em 80% da população, que é atendida pelas defensorias públicas estaduais e pela Defensoria Pública da União, ou nesses 20% da elite brasileira? Nós também temos outro problema. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que não é obrigatória a presença de advogado em processos administrativos disciplinares. E aí, dessa forma, no meu entender, é uma decisão inconstitucional e que precariza as relações de trabalho no serviço público.
Porque, em tese, o servidor público ele tem condições de bancar a sua própria defesa. E retirar essa obrigatoriedade faz gerar vários casos de PAD absurdos, inadmissíveis. Você também pensa na possibilidade do seguinte: a pessoa é presa. Se ela não tem condições de pagar pela sua própria defesa, o Estado banca. Sabe quem é que banca? A população, através dos seus impostos. A população sofre com a criminalidade e ainda banca a defesa daquele sujeito que praticou um crime e está sofrendo um processo penal. E a defensoria tende a atender a maioria desses casos. E aí o advogado iniciante, que vai para o mercado de trabalho, fica sem espaço para atuação. Como é que ele vai atuar? Se a maioria dos presos e quem sofre processo está sendo atendido pela defensoria, se grande parte da classe média brasileira é atendida pela defensoria e a classe alta vai atrás de pessoas que são ex-funcionários públicos, ex-agentes políticos e grandes doutrinadores. Nós precisamos discutir isso no Brasil. Isso passa pela reformulação de políticas públicas voltada para formação e também voltada para a advocacia iniciante. A advocacia é a atividade essencial para a defesa de direitos e precisa ser olhada com respeito pelos governantes. A matéria completa que eu quero que você leia está no meu blog. Vai lá, clica aí e dá uma conferida. Se você gostou desse conteúdo, clica, compartilha, comenta, tá bom? Para mim postar mais coisas nesse sentido. Obrigado!